Olá a todas e todos, bem-vindos ao Café Expresso, uma versão mais rápida e curtinha do podcast Café Consciência do CBioClima. Vamos lá? A nossa convidada de hoje é a mestra Letícia Gonçalves Ribeiro. Letícia é bióloga e mestra em Ciência do Solo pela Universidade Federal de Lavras e atualmente é doutoranda no Programa de Ecologia, Evolução e Biodiversidade aqui da Unesp de Rio Claro. A Letícia investiga as propriedades do solo e como elas podem ser modificadas pelos animais. Além disso, ela adora ver séries, ler livros e ainda é uma rato lover, com um sotaque delicinha e que traz os melhores bolos de mãe de Minas Gerais deste departamento. Letícia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Letícia, você está estudando no seu projeto de doutorado solos de florestas tropicais como a Mata Atlântica. Que componentes do solo você está estudando e como seria um campo para coletá-los? A gente está tentando estudar principalmente os componentes do solo que podem ser afetados, pelos grandes mamíferos herbívoros. Então a gente tenta coletar, propriedades relacionadas à fertilidade do solo, como pH, nutrientes como fósforo, nitrogênio, potássio, a matéria orgânica, que também é bastante importante. A gente também tenta ver atividade e biomassa dos micro-organismos, que também são importantes nesse processo de fertilidade do solo. E também algumas propriedades físicas, como, por exemplo, a densidade do solo, que pode ser afetada pelo pisoteio dos grandes mamíferos. Um dia no campo, né, a gente sai para coletar nas áreas de amostragem, que são as parcelas de exclusão. Então, a gente tem a parcela aberta, com a entrada de animais, e a parcela fechada, em que os grandes mamíferos e os médios não têm acesso. E a gente coleta nas duas parcelas amostras primeiro de serrapilheira. A serrapilheira, ela é um material vegetal que fica, acumulado na superfície do solo e é uma importante fonte de nutrientes para o solo, então por isso a gente coleta a serrapilheira também. E logo abaixo de onde a gente coleta a serrapilheira, a gente coleta amostras de solo, na profundidade de 0 a 10 centímetros, que normalmente é a profundidade que tem uma maior concentração de nutrientes e de atividade dos micro-organismos. E justamente para a gente poder tentar entender qual é o efeito desses mamíferos herbívoros na serrapilheira e no solo, a gente instala câmeras trap para poder identificar, né, saber quais animais que estão usando essas áreas e poder fazer um cálculo de biomassa, né, que é uma medida importante para a gente tentar fazer essa relação com o que está acontecendo no solo. Que legal. Lê, você também estuda como que perder animais grandes na floresta, uma anta, queixadas, veados, como que isso pode impactar o solo da floresta. Então, assim, como que esses animais podem influenciar diretamente fertilidade do solo e ciclagem, né, o ciclo de nutrientes do solo? Bom, primeiramente a gente sabe, né, que principalmente as fezes e a urina desses animais são uma fonte de nutrientes para o solo, porque elas são ricas em matéria orgânica, em nitrogênio, né? Mas não só isso, como também o comportamento dos animais, ele pode afetar o solo. Por exemplo, o pisoteio dos animais, né, pode compactar o solo, como eu falei. E também a gente tem algumas espécies, como as queixadas, por exemplo, que são animais de grandes grupos, eles causam um distúrbio físico no solo. Por onde eles passam, eles pisoteiam e também eles forrageiam em busca de alimento, né? Em busca de raízes, de sementes, enfim. E isso pode acarretar um processo que é chamado de bioturbação do solo, que é onde esses animais eles revolvem o solo, eles trazem camadas da superfície para a profundidade e vice-versa. Então, nesse processo, eles acabam aumentando a oxigenação do solo e também eles interferem, né, no solo nas propriedades químicas. Eles também acabam fragmentando a serrapilheira em pedaços menores. Pelo pisoteio, Então eles acabam facilitando, a colonização dos micro-organismos nessa serrapilheira. fungo, Sim, bactérias, bactérias, ela acaba se decompondo mais rapidamente na presença deles. Então todos esses processos, esses comportamentos podem afetar a fertilidade do solo e o processo de ciclagem de nutrientes. E muitas florestas estão perdendo espécies por conta do desmatamento, caça, e o que essas perdas podem significar para essas florestas? Bom, a gente sabe que quando a gente perde uma espécie, a gente não perde somente a espécie, mas também todas as funções que elas realizam naquele ecossistema.
Então tudo que isso que eu mencionei da bioturbação, dos nutrientes através das fezes, isso acaba sendo perdido, né. Em termos de solo, a gente sabe muito pouco, né, o efeito que esses animais têm nos processos que ocorrem no solo. E muitas vezes a gente vê uma floresta, em termos de vegetação, ela parece estar preservada, mas quando a gente pensa nos animais, é uma floresta que muitas vezes está vazia, né, que esses animais já foram localmente extintos por causa de caça, desmatamento, ou eles estão em densidades muito baixas, né. Então essas funções não ocorrem mais nessas florestas. E é muito importante a gente estudar locais que ainda têm esses animais, justamente para a gente poder entender o que está acontecendo, né, qual a real função deles no processo de ciclagem de nutrientes no solo, e a gente saber o que está acontecendo para saber o que vai ser perdido quando esses animais não estiverem mais lá, e também o que fazer para poder recuperar essas áreas. É, é legal, né, Lê, porque assim, quando a gente fala, às vezes, quando a gente tem a nossa pesquisa, parece que a gente fica muito compartimentado em caixinhas, né, mas no seu caso, os animais, eles são super importantes para determinar a qualidade daquele solo, que vai ser importante para as plantas que vão se desenvolver. Então é uma ligação muito importante, né. E aí eu fiquei pensando, você trabalha na Mata Atlântica, né, em algumas unidades de conservação da Mata Atlântica, que a gente tem bicho, mas assim, em densidades, né, em número de indivíduos por área, ainda pequena, comparado com uma floresta temperada e etcétera. Eh, Muda muito o solo se eu for comparar de uma floresta como a nossa, Mata Atlântica, para uma floresta que tem ainda os bichos grandes, tem girafa, tem rinoceronte, como as florestas africanas, por exemplo. O que que você acha? Eu acho que vai mudar muita coisa, né, principalmente porque a gente já vai ter condições climáticas bastante diferentes, que o clima influencia bastante também o solo, né. E em determinados locais, como as savanas, a gente ainda tem uma densidade muito alta desses animais, então é muito mais fácil da gente ver o real efeito que eles têm no solo. Quando a gente vem aqui para a Mata Atlântica, já são áreas naturalmente com uma densidade menor de animais, então a gente precisa de um tempo maior, um esforço amostral maior para poder tentar ver o que está acontecendo. Ah, sim, legal. E Lê, quais são as próximas etapas do seu projeto de doutorado? Então, agora no início a gente estava tentando, né, ver o efeito dos grandes mamíferos no solo, e o próximo passo, né, agora que a gente já tem uma noção do que está acontecendo, a gente vai tentar ver o efeito que eles têm em organismos-chave na fauna do solo, como os nematóides. Os nematóides, eles são muito importantes no processo de ciclagem de nutrientes, porque eles são organismos quase que As microscópicos. minhocas? Não, eles são como as minhocas, os bobinhos, sim. E eles se alimentam das bactérias e dos fungos. E são justamente as bactérias e os fungos que realizam o processo de mineralização e liberação dos nutrientes que estão presentes na matéria orgânica. Então, ao se alimentar desses micro-organismos, os nematóides agem como reguladores, né? Eles estão controlando o processo de ciclagem de nutrientes de certa forma. Então, a gente quer tentar entender como os mamíferos estão afetando esse solo e afetando os nematóides para poder ter uma visão mais integrada do que está acontecendo no solo e no processo de ciclagem de nutrientes. E isso você vai ver aqui mesmo no laboratório? Você vai ver com outra colaboração com outra universidade? Então, a gente tem uma colaboração com a Universidade de Brasília, em que os pesquisadores estão contribuindo para identificar esses nematóides, né? Eles precisam ser identificados a níveis de espécie, para a gente poder saber qual espécie se alimenta de fungo, qual espécie se alimenta de bactéria. E eles já foram identificados, então agora a gente relacionar com os dados de solos e mamíferos para poder analisar e entender o que está acontecendo. E sei que você vai embora também, vai nos deixar. Eu vou Eu vou fazer um BEP na Dinamarca, em que eu vou levar esses dados para poder analisar lá e aprender as técnicas de análise estatística e tudo mais. Letícia, é um trabalho super interessante. Queria saber se você poderia deixar o contato do seu laboratório, seu contato, para quem queira entrar em contato para saber mais Eu informação. O contato é leticia.gonçalvesribeiro@gmail.com. E eu faço parte do Laboratório de Biologia da Conservação LABIC aqui da Unesp, que também tem o Instagram e o site. Que é o @labic, né, eu acho. Bom, Unesp. a gente deixa na descrição do episódio aí para quem quiser. Vamos marcar o LABIC também. Lê, nós agradecemos demais você pelo seu tempo, por topar, né, dar a entrevista, contar do seu projeto pra gente. Muito obrigada. Imagina, foi um prazer estar aqui falando um pouco sobre o projeto. Quando precisar também.
Obrigada por ouvir o Café Expresso. Nos acompanhe pela página do CBioClima, pelo YouTube e também pelo nosso Instagram, @CBioClima. Sai episódio novo toda terceira terça-feira do mês. O roteiro, criação de pauta e apresentação é feita por mim, Daiane Carreira, e pela Gabriela Andrieta. A gravação é feita no estúdio da Unesp de Rio Claro e a edição de vídeo e áudio é feita pelo Dudu Coladete. Até o próximo episódio. Até!